Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de um assunto preocupante, porque saíram 800 mil membros da IEADPE. Que motivo eles teriam para sair de uma instituição centenária? Esses e outros assuntos serão tratados neste vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Já faz um tempo que o meu pastor Ailton José Alves, ele não gostando da divulgação de muitos vídeos de audiência que aconteceram na justiça devido a alguns problemas no ministério, então ele resolveu tirar esses vídeos da plataforma do YouTube. Com isso, houve alguns que entraram com recursos. E o processo já foi julgado e o pastor perdeu. Não foi retirado nenhum desses vídeos. Foram 16 que o pastor entrou na justiça para retirar da plataforma. Mas, depois de analisados, eles viram que nada ali fala contra o ministério. Nós nunca falamos contra a igreja, mas que aqueles vídeos, os assuntos, era sobre a administração da igreja. Nada era sobre a instituição, mas sim sobre as pessoas que administram este ministério centenário. E o processo saiu. É longo, 250 páginas, são muitos assuntos. E hoje vamos falar sobre esta informação, qual é o próprio escritório do meu pastor Ailton José Alves, que nos traz esta informação, que o ministério ele tem 700 mil membros. Então vamos ver aqui. Em verdade, e visto acima, os fatos não deixam dúvidas acerca da necessidade de se manter a informação acessível a quem queira acessá-las por intermédio do YouTube. Até mesmo porque a parte autora, a IEADPE, é a denominação evangélica em Pernambuco, conta com mais de 700 mil membros e 3 mil templos por todo o estado, de forma que é evidente o interesse público na vinculação das informações. Então vocês viram, estão vendo agora, que o próprio escritório ele diz que a IEADPE ela tem um pouco mais de 700 mil, mas não chega na casa dos 800. Diz aqui que é mais de 700 mil. Mas não foi isso que o pastor presidente, o meu pastor, ele falou na justiça. Ele falou na justiça que tinha um pouco mais. Mas qual foi o número mesmo que ele falou? Então, vejam agora. Eu posso também me dirigir ao senhor, doutor. Eu não vou, nem Jesus tinha 12 apóstolos, doutor. No meio teve Judas. Eu tenho 1,5 milhão de membros. Entendeu? Aí vocês viram que ele diz que tem 1,5 milhão de membros. Está muito distante do número divulgado pelo escritório de advogados. Eu acredito que os advogados, já que é um escritório de tanta credibilidade aqui no Brasil, são 2 escritórios que o meu pastor contratou para defendê-lo e também algumas causas. Para isso, o custo é muito alto, mas não é ele que paga, mas sim os membros.
E aqui o escritório, ele diz que são 700 mil, mais um pouco, mais ou menos. O pastor, ele diz que é 1,5 milhão. Ou seja, 800 mil a mais. Mas ele diz também que ele tem 1,5 milhão, Jesus só tinha 12. Entre esses 12, um traidor. Então, ele está dizendo que ele trabalha mais do que Jesus? Estou só perguntando. Então, como é que ele diz que tem 1,5 milhão e os advogados dizem que só tem 700 mil? 700 mil e alguma coisa? Será que o Senhor falou isso foi para se engrandecer? Ou mostrar para o magistrado, homem respeitado, homem digno, honesto, o juiz que estava na sua frente? Será que o Senhor quis mostrar uma coisa sem ser, meu pastor? Mentindo diante de um juiz? O Senhor disse 1,5 milhão, os advogados seus disseram que são 700 mil. Então, aqui a gente vê que, possivelmente, isto contribuiu para que esses 800 mil de membros saíssem do ministério. Quais são os motivos que esses membros tiveram para sair? Seria os motivos da política na igreja? Pois, como sabemos, em uma Santa Ceia, como vocês estão vendo aí, isso é uma Santa Ceia, politicagem dentro da igreja, ou seja, parece mais uma empresa, e ele apresentou, ou foram 15, ou foram 16, vou ter que assistir de novo, para poder ter a certeza, ou foram 15 ou 16 políticos. Tem deles ali que nem creem em Deus. Por que esses políticos estavam lá? Para ele mostrar que ele é um homem poderoso, que tem muito voto, e aqueles políticos foram atrás? Estou só perguntando. E esses membros ali, vendo tudo isso, está pensando que todo mundo aceita o que o senhor quer, que o senhor faz essas coisas erradas? Então, será que desses 800 mil que saíram da IADPS, segundo os advogados, só tinha 700 mil? Será que uma boa parte estava nessa Santa Ceia, meu pastor? Porque se eu tivesse lá, eu tinha me levantado, tinha saído na hora. É muito triste a gente ver politicagem dentro da igreja. Só para salientar que esse ministério, ele tem um projeto que se chama Projeto Cidadania, qual o próprio pastor mentindo na justiça disse que não conhece o Projeto Cidadania. No vídeo anterior eu mostrando um marcador de Bíblia com o Projeto Cidadania. Foi eleito alguns políticos nesse ministério e não se deram bem. Ou seja, com suas personalidades. Pois praticaram rachadinhas. Quem diz não sou eu não. São os processos que foram colocados em cada um. Mas ali fizeram um acordo de persecução penal e não deu nada para eles. Um pagou uma quantia, o que assumiu, e está liberado aí. É assim a política hoje. De dentro da igreja, Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. O meu ministério que faz parte. Será que foram esses os motivos que muitos saíram, esses 800 mil? Estou só perguntando. Mas vamos falar também sobre... Será que foi o motivo do Caixa 2, pastor? Eu estou só perguntando. O presbítero Jonathan Renato, que hoje ele é hoje ele é advogado, ele na justiça, ele falou desse Caixa 2 de quase 4 milhões de reais, que quem administra é uma pessoa sua. É gente da sua confiança que administra, que... Não sei como é que vocês fazem, não quero saber. Esses 4 milhões, quase 4 milhões de reais, está na justiça isso. Ah, vocês não estão acreditando, não? Não estão acreditando nisso? Então veja aí ele falando. Tem a palavra. Ô Jonathan, na tesouraria havia o Caixa 2, uma conta secreta. Conta secreta, 4 milhões de reais. Quase 4 milhões de reais. Quem administrava essa conta? Tesoureira manda do pastor presidente.
é a destinação desse dinheiro? Não se sabe, doutor Luiz. Não se sabe. Vocês viram agora? Será que isso contribuiu para a saída desses 800 membros? Imagine um pastor com caixa 2 dentro da igreja. Quais são as fontes que vai para ir para fazer esse caixa 2? Dízimos e ofertas. Dos pobres, os aposentados, os vendedores ambulantes. Não entregue seus dízimos aonde você não vê o pastor prestando conta. E se ele luxar, saia dessa arapuca. Imagine um pastor com salário de 200 mil, sua família com ele, R$500 mil. Isso está na justiça. Já foi divulgado há muito tempo isso. Será que esses salários exorbitantes também contribuiu para a saída desses 800 mil membros? Estou só perguntando. Esses 200 mil do salário do pastor é o salário dele e também as benesses, porque ele anda com capangas, ele anda com seguranças, pessoas armadas, perigosas. Então é que espancaram o irmão deficiente, que estava para ser testemunha em uma audiência. Chegou lá o pastor, ele foi filmar para fazer o registro que o pastor dele estava chegando em uma audiência, e foi lá os seguranças na frente do pastor, espancou o irmão. O pastor não fez nada. E esses homens perigosos, os capangas dele, eles são da igreja, presbítero da igreja. O irmão Sivaldo, que Deus o tenha, o espancamento foi tanto, ou seja, foi tanta força que ele teve convulsão. Os exames comprovaram que aquilo que ele teve foi devido à pancada que ele levou. Esses homens, eles são bem pagos pelo pastor. Por isso que o salário dele é tão exorbitante. Mas de onde vêm esses recursos? Dos dízimos. Acorda, crente. Será que esses foram alguns motivos que eles tiveram para sair do ministério? Ou será que foi também sobre o asilo João Amâncio? Pois, como sabemos, já foi divulgado até em audiência, já teve processo sobre isso, e o senhor perdeu mais de um processo se referindo a este assunto. Qual o senhor e sua esposa cuidava de um asilo que se chamava João Amâncio, pastor João Amâncio, e que pessoas morreram, idosas morreram, porque houve cortes de gastos, e justamente em remédio. A testemunha diante de um juiz disse que tinha vezes que davam às idosas garapas. Já imaginou uma idosa tomando uma garapa em vez de um medicamento? Se ela era diabética, então possivelmente a glicose subiu. Então aqui a gente vê que parece que não estamos falando de religiosos, de pastores e esposa de pastor. Parece que estamos falando de pessoas horríveis. Mas dizem que são religiosos. Ou será que foi devido àquele escândalo de uma velhinha que mandaram jogar na mata, que está na justiça, que foi a esposa do pastor Ailton José Alves? Não sou eu que estou dizendo. O pastor Emanuel, ele disse na justiça, pois ele chegou lá com a verdade. Será que esses foram esses motivos que influenciaram esses 800 mil membros a saírem desse ministério? Eu estou só perguntando, pois a conta não bate. O escritório diz que são 700 mil membros, mais um pouco. O senhor diz na justiça que é 1,5 milhão. Então falta 800 mil. Mas a Bíblia, ela já vem falando sobre esse tipo de pessoa que cuida de outras, dizendo que são religiosos.
Não estou me referindo ao meu pastor. Estes cães são gulosos, não se podem fartar e nem são pastores. Eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Esses líderes religiosos são da época de Isaías, que cuidavam de pessoas. Isaías 56, versículo 11. Antigo Testamento. E no Novo, será que tem algum alerta? Vamos para Atos. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Quem são esses lobos hoje? Lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Quem são o rebanho? Nós. Em que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Ou seja, esses homens cruéis aqui que estão falando, essas pessoas perversas, são essas pessoas que o texto está dizendo. Como hoje esses bispos e apóstolos e pastores que ficam ricos com o dinheiro do povo, o dinheiro do dízimo das ofertas. Eles fazem qualquer coisa para enganar você e atrair você. Não leve dinheiro para esses mercenários, como está lá em João. Em João, capítulo 10, versículo 1 ao 21. Como já citei, Jesus ali falava daqueles que vieram antes dele. Quem era que vieram antes dele? Aqueles sacerdotes eram mais velhos do que Jesus. Jesus ali tinha 30, 33 anos. Os sacerdotes já tinham 50, 60 anos. Eram antes de Jesus. Tem um vídeo desse canal falando sobre isso, fiz há poucos dias. Como era ali na época de Jesus os sacerdotes. Exatamente como hoje. Os pastores, não generalizando, que tem pastores honestos. Resta saber aonde é que tem. Mas eu sei que tem. Eu conheço alguns. Na época de Jesus, a exploração era como hoje. Está no vídeo. Como era na época de Jesus. Pois é, meus amados. Aqui a gente já viu que na época de Jesus ele já alertava como seria hoje. Porque na religião não muda. É todo o tempo dominando as mentes. Quer ter poder? Apresente um Deus a uma multidão. Eles vão seguir aquele Deus e você dominará elas e ficará rico. Tem um pastor desfilando com um carro de 1.300.000 reais. O pastor José Wellington, pai da convenção da CGADB, hoje é o filho dele, o presidente. Não é segredo, isso está na mídia, está em todas as redes sociais, ele desfilando com aquele carro. Pois é, meus amados, aqui está este vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse ministério, sobre a fase negra, turbulenta que estamos passando aqui neste ministério. Ministério esse centenário, uma igreja de tanta credibilidade, mas que hoje se encontra deste jeito. Pois é, meus irmãos, fique todo na santa paz do nosso Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe comentários se quiserem. Fique todo na paz do nosso Senhor Jesus.